Olá, tudo bem? Quem está falando com você é a Michele De Luca. É um prazer estar com você. Eu estou muito feliz que você tirou um tempo para você. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e independência financeira da mulher moderna, um assunto que eu amo e que é tão importante. Para quem não me conhece, eu sou a mãe da Julinha, que é minha vida, meu propósito, é por ela que eu faço tudo o que eu faço. Estudei direito porque meu pai queria, acabei indo para design de interiores, fiz um monte de curso, comecei a estudar. Eu imagino que muitas mulheres, né, estejam se conectando com algumas coisas do que eu estou dizendo, e eu me encontrei no empreendedorismo, né, que foi o que me possibilitou ter tempo para minha filha e ao mesmo tempo conquistar a minha liberdade financeira, construir o meu futuro. Afinal de contas, os filhos crescem. Eu não sei se você já tem filhos, se você quer ter filhos, adapte para a sua realidade que eu vou falar aqui. Mas um assunto imprescindível é que a mulher é muito importante que a mulher tenha seu próprio dinheiro, e isso faz com que a gente se movimente, esteja em ação, realmente use todo aquele nosso potencial que muitas vezes a gente não está utilizando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de onde nós chegamos e para onde vamos, né? Eu quero te convidar a olhar um pouquinho para o seu passado, para os seus sonhos, para os seus desejos, para tudo aquilo que você queria, e se hoje você está onde você gostaria de estar. Se você não tiver, é importante que você comece a pensar em modificar o seu hoje para que o seu futuro seja um pouco diferente. A gente costuma dizer que a nossa sorte de amanhã está sendo construída hoje. Então é muito importante, né? Se você não está satisfeita com o que você está vivenciando hoje, é muito importante que você olhe para os seus últimos 5 anos. Provavelmente foi ali que as coisas começaram, né? A ter alguma sair do prumo dos seus objetivos, você acabou perdendo um pouco do controle do que você gostaria, e aí você se encontra hoje na situação que você está. Independente disso, é importante saber, tem esperança, nunca é tarde, nós sempre podemos recomeçar. Então, hoje eu quero que você olhe para o seu agora, que é o momento presente, esqueça o que passou e comece a construir o seu futuro. Quem vai ser o seu você do futuro, do qual você vai se orgulhar, do qual as pessoas que te amam vão se orgulhar e do qual você vai ter muito orgulho mesmo da pessoa que você está se tornando, de quem você é, né? Se sentir melhor. Eu acredito muito que estamos nessa vida para evoluir. E se eu puder contribuir um pouquinho com o que eu falar aqui hoje para você, eu já vou ter cumprido a minha missão, o meu objetivo. As mulheres no mercado de trabalho. A gente vê, eu trabalho com muitas mulheres, né? Eu tenho um time de distribuição de uma marca de anti-envelhecimento, no qual eu atuo já há muitos anos, e eu vejo as queixas das mulheres, né? Muitas vezes não são reconhecidas no mercado de trabalho, recebem menos, tem que deixar os filhos, né, para poder atuar. Muitas vezes não são reconhecidas, não são respeitadas, não conseguem ter essa voz, né? Só que tudo isso, né, a gente tem que pensar no que está no nosso controle, como que a gente pode melhorar e ir se libertando de algumas crenças limitantes que a gente vai aceitando, né? Então, a gente sabe sim que existe, né, uma diferença que a gente já vem conquistando devido muitas batalhas enfim, tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. E essas conquistas, elas fizeram com que as mulheres se tornassem um pouco mais independentes. Como vocês estão vindo de um movimento, né, de melhora, de reconstrução, é muito importante que você olhe se você está satisfeita com o que você realiza hoje e pense em soluções de como melhorar isso, né? E a educação financeira, ela abre portas para as mulheres para sair do trabalho que talvez não esteja fazendo seu coração bater forte, de relacionamentos tóxicos, abusivos, de poder
dar uma melhor condição de vida para sua família, para as pessoas que você ama, poder auxiliar o seu companheiro, né, muitas vezes para complementar. Então, tem várias coisas, cada um vai ter o seu porquê pessoal, mas é muito importante que você esteja livre financeiramente, né? Eu atuando com muitas mulheres, eu percebo muito que a grande queixa é: eu não quero ficar pedindo dinheiro para o meu esposo, eu não quero ser dependente, às vezes eu quero fazer as minhas coisas e eu não consigo. Então, vá analisando, adaptando para a sua realidade, pensando como que você poderia melhorar, né? Como que você pode começar a desenhar um aspecto diferente para o seu futuro. E aí eu queria trazer alguns pontos que eu acredito ser muito importante. Muitas vezes a baixa autoestima ela interfere na vida financeira da mulher, não só na vida financeira, né? Vira um amontoado de coisas do qual você não consegue se libertar, vira uma bola de neve. Então, se você tiver com alguma dessas tendências que eu vou falar aqui, algum desses pontos, vale você parar, olhar para si, cuidar da autoestima, né? Normalmente as nossas soluções estão dentro, não fora, né? Então é muito importante que você trabalhe isso, porque a gente tem um instinto de servir, de cuidar, de proteger, mas a gente só consegue cuidar das outras pessoas se estivermos bem. Então entenda isso, a necessidade de você primeiro colocar a sua própria máscara para depois colocar do outro, né? Como no avião. Primeiro você se salva, depois você salva o outro. Então, se você está com tendência à procrastinação, isso é um sinal de baixa autoestima, né? Medo, insegurança, sensação de incapacidade, sabe? Quando você não consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer. Isso são sinais de que a sua vida ela está saindo um pouco do eixo, um pouco daquele propósito, daquilo que você que você sente que você veio para a vida para fazer, né? Eu acredito muito que nós somos únicos, né? Cada ser humano é um mundo à parte. Então, toda vez que eu estou falando ou desenvolvendo algum treinamento, é um desafio, porque cada um vai absorver aquilo que de acordo com a sua consciência, né? Então, vá adaptando tudo para a sua realidade e vai absorvendo aquilo que pode trazer para você algum benefício, né? Então, a baixa autoestima ela também vai interferir na sua vida financeira. Se você está com aquele hábito de se comparar com outras pessoas, dificuldade de reconhecer suas próprias conquistas, que você tem, com certeza você tem conquistas, não importa se você trabalha fora, se você trabalha em casa, você precisa se reconhecer. Muitas vezes a gente espera o reconhecimento externo e muitas vezes eles não vêm. Então é importante que você olhe o seu valor, né? Dependência e relacionamentos tóxicos. Então você começa a entrar num buraco emocional que você não consegue sair. Então, tudo isso vai auxiliar na sua vida financeira e nas mudanças que você pode fazer para a sua vida, tá? Então, não se compare, vida de Instagram, né? Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Muitas vezes, pela baixa autoestima, a gente começa a se descuidar, a gente começa a parar de fazer as coisas que a gente gosta. Então, tenta recuperar essa sua essência, que a sua vida financeira também vai ser reflexo disso, tá? Às vezes a gente acha que não. Lei da associação, quem são as pessoas que estão à sua volta? Essas pessoas te colocam para cima, te colocam para baixo. Que atitude você vai tomar ou precisa tomar para que isso melhore? Se precisar fazer uma terapia, buscar um profissional que possa te auxiliar, não economize nisso, né? O autoconhecimento, a leitura, as coisas que você realmente pode se desenvolver. Quando a gente fala de dinheiro, mais do que dinheiro, aquilo que você tem de conhecimento ninguém tira de você. Né? Então é muito importante investir em si próprio, né, para se fortalecer, para poder construir o seu império, que você pode. Todos nós somos merecedores e temos a capacidade de construir algo grande. A independência financeira da mulher, ela abre portas para que a mulher possa ser quem ela é.
E quando você é quem você gostaria de ser, você começa a se conectar com o seu propósito de vida. É muito bonito falar de propósito, falar de sair de zona de conforto, e eu imagino que você deva estar pensando, ah, mas para você é fácil, ou de repente para mim é difícil. Mas presta atenção, se você sair do lugar de vítima e começar a se colocar como realmente atriz principal da sua vida e começar a fazer pequenas mudanças, não precisam ser grandes, e essas mudanças elas vão te levando para a rota que você quer ir, eu tenho certeza que grandes coisas e transformações vão começar a acontecer com você. Então, você já deu o primeiro passo, você está vendo um treinamento, você já está fazendo uma coisa diferente, você está buscando alguma coisa diferente, então parabéns, né? Agora continua, tem essa fome de viver, resgata aquela fome que você tinha, né, de anos atrás. Pensa no melhor momento da sua vida e como você agia naquele momento. Tenta trazer isso para agora, né? E vamos falar o que é independência financeira para você. Cada um tem a sua visão do que é independência financeira e muitas vezes a gente vai deixando isso de lado e, cara, como é importante a gente poder lidar com dinheiro, né? A gente fala, às vezes a gente tem algumas crenças que são embutidas na nossa mente de que dinheiro traz brigas, ou que dinheiro é sujo, ou que dinheiro não é uma coisa boa, só que muitas crises, divórcios e muitas situações podem sim ser resolvidas se a situação financeira está estável. Muitas coisas podem ser melhoradas com o dinheiro, né? O dinheiro ele não traz nada de ruim para as pessoas, ele só vai potencializar aquilo que você já é. Então, se o dinheiro te traz problemas, olha para você. Como é você com o dinheiro na mão, né? O problema não é o dinheiro, né? É o que você vai fazer quando você tiver ele, enfim. Então, o que é independência financeira? Muitas pessoas acham, né, que precisa de 1 milhão para você poder começar a ter independência financeira, e não é bem assim. Aquilo que você acreditar vai ser sua realidade. Então é muito importante que você perceba o que você anda acreditando, que história você começa a contar para si própria, né? Para que você comece a melhorar essa relação com a prosperidade, para que você possa ser uma pessoa próspera, né? E aí, eu vou, obviamente, eu não vou falar detalhes, essa é uma pincelada porque eu quero te estimular a pensar. Eu quero que você pare para olhar uma parte que talvez você não esteja olhando. A sua vida financeira está sendo controlada por alguém ou por você? Você não acha que esse lado seja um lado importante? Às vezes a gente ouve, né, de algumas mulheres, não, isso é coisa, homens são melhores com números. Isso vem de uma história que a gente tem, né, de muitas vezes o homem tinha o controle financeiro e a mulher tem que pedir, a mulher ficava em casa para cuidar dos filhos, só que essa realidade ela se transformou e isso trouxe liberdade para as mulheres saírem, para que elas tenham a própria escolha. Acho que a melhor coisa que você pode ter é você estar no lugar porque você quer estar e não porque você está obrigada a ficar, né? A mulher às vezes ela deixa o mercado de trabalho, ela para de construir os sonhos, se dedica à família e quando ela vê, ela está presa numa situação que não é o que ela escolheu, né? Os momentos mudam, começam brigas, começam a acontecer coisas e ela não pode sair daquela situação desagradável, começa a pensar nos filhos, porque não tem suas reservas, né? Então, acho que o primeiro passo é que você olhe se você tem uma reserva financeira. Então é muito importante, se você não tiver, você começar a pensar nisso. É aquele colchão que a gente chama, né? De você separar uma parte do orçamento para esse fim. Então, o que você recebe, quanto vai ficar para sua reserva financeira? É muito importante que esse dinheiro que você vá acumulando esteja investido para que você tenha um retorno, mas que seja, né, nesse momento, fácil de resgatar se você tiver uma emergência. Então, a reserva financeira ela serve para isso, é uma segurança para os imprevistos, para as coisas que você precisa, só que é o começo para que depois você possa construir essa liberdade maior, né? Então, para isso, a gente precisa ter
um planejamento financeiro? Não é nada difícil, vamos começar a pensar tudo com mais facilidade possível. O que é o planejamento financeiro? É você ter o controle da sua movimentação financeira. Ou seja, você precisa saber quanto que você ganha e quanto que você gasta, né? Isso pode ser resolvido simples, pode ser uma planilha, pode ser no papel, pode ser no Excel, cada um vai usar a ferramenta que tem. O importante é você saber quanto entra e quanto sai. A maioria das pessoas nem faz esse cálculo, né? Então, quanto mais prático e simples, melhor para você poder anotar onde você estiver, para que no fim do dia você feche ali o seu orçamento e você tenha controle. É uma parte muito importante da sua vida para você deixar na mão de outra pessoa ou para você não ter acesso, né? Para que você saiba realmente onde você está e possa fazer planos futuros. Quando você monta um orçamento, você sabe onde você está gastando, seja moradia, alimentação, transporte, e aí essa estratégia ela vai ajudar, né, de uma forma que você vai poder visualizar. Então, uma forma fácil de você poder fazer isso é o que é o custo fixo que todo mês eu tenho e o que é variável. Esse fixo você já sabe, entrou o dinheiro, já sai isso, eu já sei que sai. E coloca no fixo esse valor que você vai colocar na sua reserva para você começar a construir. Porque senão as contas sempre vêm e você vai gastar mais do que você recebe, né? Esse é o grande problema. Então, e muito cuidado com o cartão de crédito, né? Ele não tem problema nenhum se bem usado, mas se você não tem esse controle, evita, né? Senão você fica pagando o mínimo de fatura, quando você vê o que você poderia estar investindo, você está pagando de juros. São alguns detalhes bobos, mas que podem influenciar muito no seu futuro, no seu poder de decisão, na sua liberdade, né? Então, é muito importante isso. Diferencia as necessidades da compra por impulso, né? A gente tem essa mania muitas vezes de comprar aquilo que a gente não precisa. Meu conselho para você, se você estiver pensando em organizar sua vida financeira, se pergunta se aquilo que você está comprando você realmente precisa, e tome a decisão no dia seguinte, porque a venda ela é uma coisa emocional. Então, se não for algo que realmente você tá na sua lista do que você quer comprar, pensa se realmente aquilo faz diferença, né? Porque qualquer planejamento financeiro que você fizer, se você sair comprando por impulso, o dinheiro está indo embora que poderia ser destinado para a sua construção, para a mudança do seu futuro, né? Se tem dívidas, é importante que negocie, né? Elas não comprometem só a saúde financeira, mas o bem-estar emocional. Começa a ter crise de ansiedade, começa, né? Então encontra formas de evitar a dívida, né? Ou se você tiver, como quitar, porque quanto mais a gente demora para pagar uma conta, mais vai ser os juros acumulados. Então, se você por acaso está vendo que sua conta, você fez todo o seu controle, não está funcionando, ou mesmo se está funcionando, mas está justo, ou se você está funcionando, mas eu quero mais, procura fontes de renda extra, que existem, né? Eu acredito muito que a gente usa quem trabalha no CLT, no fixo, pode usar para pagar contas e os sonhos serem construídos com o que você faz em paralelo com o que você faz, né? Algumas pessoas vão fazer em paralelo com sou dona de casa e faço mais alguma coisa. Outras vão ter uma profissão e faço uma coisa a mais. Avalie, né? O que você quer para o seu futuro, como que você quer atuar, porque existem outras formas. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco de empreendedorismo, que é um assunto que está muito em pauta, né? Então, não seria incrível você ser realizada fazendo aquilo que você ama de verdade, com propósito, com felicidade? Quanto a sua vida melhoraria se você conseguisse achar algo que você gosta de fazer e ainda fosse remunerado por isso, né? Então, por isso que a gente vai trazendo um pouco de assunto para que você possa pensar, refletir. Eu não estou entregando nada pronto. Eu quero que você vá atrás, que algo aí dentro de você te mova a sair dessa situação que a gente chama de zona de conforto, mas muitas vezes não está confortável não. E às vezes um passinho a mais que você passa, você sai dessa situação que está te ferindo, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem dados aí que mais de 30 milhões de mulheres brasileiras são empreendedoras. Por quê?
muitas vezes justamente por essa questão de querer ter liberdade, de poder construir, de poder cuidar da família, enfim. Esse número é quase metade do mercado empreendedor, então ele é muito expressivo. Então ele está ganhando espaço, mais mulheres estão gerindo, né, seu próprio negócio. Então é legal você saber que existe essa possibilidade. Eu não sei se você vai fazer isso, se está dentro do seu espírito, mas tudo pode ser desenvolvido. Quando você decide fazer algo diferente, você abre possibilidades, né? Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E muitas vezes eu ouço, né? Eu não tenho perfil empreendedor, eu não sei se eu tenho perfil para empreender. Essa é uma dúvida que acontece na maioria das pessoas que estão procurando um novo modelo de trabalho. Um modelo que você possa ter essa relação de tempo para você ter uma rotina profissional mais confortável. Não quer dizer que vai ser mais fácil, porque empreender não é tão simples, né? Mas é uma forma de você começar uma independência financeira, fazendo o que você já faz, construir uma qualidade de vida, garantindo uma renda, né? Mas que você realmente tenha flexibilidade. Então, começa a se abrir a isso. É importante que você pesquise, que você seja proativa. Existem várias formas que você pode atuar, que pode te trazer coisas a mais. Alimentação e conveniência, bebidas funcionais, beleza e estética estão em altíssima. Quem trabalha com isso sabe, né? As pessoas não economizam nessa área. Varejo de moda, negócios online, né? A gente teve a pandemia aí que todo mundo quer trabalhar online, enviar link, fazer, né, essa presença no digital. E o marketing de relacionamento, que é o mercado do qual eu atuo, que eu aprendi demais, me desenvolvi demais. Então, tem várias formas que você pode atuar. As mulheres empreendedoras, elas devem, né, compartilhar suas histórias, influenciar mulheres, ajudar outras a superar esses desafios, porque muitas vezes a gente acha, né, que as pessoas estão super felizes, mas é assustador o número de pessoas que me mandam mensagem falando: preciso sair da situação que eu me encontro, e não tem forças para fazer isso. Por que que quando a gente fala da reconstrução da mulher, a independência financeira é tão preciosa? Porque ela vai te dar essa liberdade da escolha, o poder da escolha. Você estar num ambiente porque você escolheu e não porque você não tem outra opção, tá? Por isso que a gente sempre vai falar um pouquinho disso. Eu tô só pincelando algumas coisas para fazer você pensar, para te trazer um pouquinho de desconforto mesmo, de será que eu estou no caminho certo? Se tiver, continua. Parabéns, inspire outras pessoas. Mas se você não tiver, o seu tempo é valioso, é precioso. Faça a mudança de rota, pode ser no seu tempo, mas é muito importante que você faça. Eu deixo aqui uma dica de livro que mudou minha mentalidade, porque muitas vezes a gente é criado para ser funcionário e mudar esse paradigma, né, nossa relação com o dinheiro é muito importante. Então tem duas frases aqui que são só para você ter uma ideia, para você ter vontade de ir atrás, né? O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre como os ricos ensinam seus filhos a ganhar dinheiro, para que você saia dessa corrida dos ratos que a gente fica de só pagar contas e realmente poder realizar sonhos. Ele é um educador financeiro e ele tem a seguinte frase: a maioria das pessoas não entende que quando se trata de ser rico não é sobre quanto dinheiro você ganha, é sobre quanto dinheiro você mantém. Então, tem gente que ganha muito e gasta muito. Isso não é ter dinheiro, né? Não é o que você diz fora de sua boca que determina a sua vida, é o que você sussurra para si mesmo que tem mais poder, ou seja, o nosso subconsciente, aquilo que a gente está falando para nós mesmos, né, a nível de subconsciente. Então, se pergunta, como que é a sua relação com o dinheiro hoje? O que o dinheiro representa na sua vida? Porque às vezes você não tem dinheiro porque você mesmo está se sabotando, né? Então, a gente está falando de dinheiro especificamente, de empreendedorismo, de fontes de renda, para que você
Mais do que isso, pense em propósito, em felicidade, em caminhos, né? Não é somente o dinheiro. É o dinheiro para quê? Quando a gente busca dinheiro, nunca é só para alguma coisa específica material. É por algo maior, é por um propósito, é porque eu quero ajudar meus pais, é porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Sempre tem um objetivo maior. Só que para isso você precisa de educação financeira, é uma parte importante que muitas vezes a gente negligencia, né? Outro livro que muda a mentalidade, né, para que você possa pensar em realmente enriquecer, porque não? Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Então, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo, é estudar isso que você está fazendo, aprendendo, ouvindo quem já fez, se conectando com pessoas na mesma vibração para que você cresça, né? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Aquilo que você sente interfere no seu resultado e na sua vida. Não existem vítimas verdadeiramente ricas, então saia do papel de vítima, né, para que você possa construir a sua própria história. O dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Então, se você acha que quem tem dinheiro é mau caráter, não, o dinheiro ele só potencializa. Se você tem mais dinheiro, você pode ajudar mais pessoas, você pode fazer muito mais coisas boas, né? Então é importante a gente ir mudando alguns questionamentos para que a gente possa estar preparada para uma vida financeira próspera. Então tenha objetivos financeiros bem definidos. Quando você pensar na sua vida, pensa objetivo de curto prazo, o que você quer fazer, como que vai ser, o de médio prazo, curto prazo 1, 2 anos, médio prazo 5 anos e longo prazo é realmente a sua liberdade financeira, como que você consegue construir algo que te dê essa liberdade, que você possa viajar, que você possa construir seus sonhos, que talvez hoje esteja limitado dentro da vida que você vive, mas procure algo diferente. Faça algo diferente. Traga algo que, se você não estiver feliz, que você possa transformar isso, tá? É muito importante que você tenha todos os objetivos muito definidos, porque até você chegar na sua independência financeira, pode ter muitos imprevistos. Então, quando os objetivos não estão muito claros, a chance de você gastar mais do que você deve são grandes. Então, já faça esse preparo, já tenha essa mentalidade, aprenda a dizer não para algumas coisas, né? Às vezes a gente abre mão de algumas coisas no presente para que a gente possa construir um futuro muito especial. E faça o dinheiro trabalhar com você, para você. Isso é muito importante, né? A gente fica muito nesse movimento, né, de correr, trabalhar e fugir no fim de semana, porque eu estou trabalhando com uma coisa que eu não amo, que eu não gosto, mas eu pago minhas contas. E começa a entender isso, né? Porque a disciplina para manter um investimento no longo prazo é muito importante. Então começa a guardar todo mês com consistência aquele valor que você deve. Olha onde você vai investir, né? Tem várias formas, tem empresas que fazem esse acompanhamento se você não tem essa essa habilidade, né? Mas começa a fazer algo diferente, né? Para você ter uma rentabilidade. Quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. Então pensa lá dentro do seu perfil como que é o melhor investimento para você, como que você pode fazer. Não deixe o seu dinheiro parado, deixa ele vivo, deixa ele crescendo, né? Continue crescendo como ser humano, que o seu bolso ele vai acompanhar a sua mente, a sua capacidade, né? E você merece, se sinta merecedor, já se enxergue recebendo muito, né? Eu costumo dizer que todos nós já somos milionários. Eu tenho certeza que se eu falasse, pensa na coisa que você mais ama na vida, pode ser uma pessoa, algo aqui que você tem que você ama muito, você não trocaria por nada. Se eu te oferecesse 1 milhão, você não trocaria. Você não trocaria seu filho por 1 milhão, você não trocaria, sei lá, o amor da sua vida por 1 milhão. Por quê? Porque você já é milionário, você já tem algo que vale mais do que isso. Então, entenda que muito mais do que você buscar aquilo que você quer para hoje, é você buscar aquilo que você quer para a vida. Para que você nasceu? O que você quer construir? Que tipo de mulher você quer ser? Quem é essa mulher? Se tirasse tudo que tem em volta aqui
tá tomando o seu tempo, quem é você quando essas pessoas que estão à sua volta somem? Vamos supor, quem é você? Se hoje o marido não estivesse mais, como que você lidaria com isso? Não espere acontecer uma coisa ruim na sua vida para você tomar a decisão de ser melhor, né? Então, é muito importante a quem você está se agarrando. Quando você se olha no espelho, o que que você está vendo? Você está feliz com o que você está enxergando? Como que a gente pode melhorar isso? Entenda que se você sente que você merece, você recebe e você vai buscar o que é seu. Eu acredito demais em cada uma de vocês, eu acredito demais no potencial de vocês, eu acredito que todas podem ser melhores, todas. Nós estamos nessa vida com objetivos de ser um pouquinho melhor cada dia, de poder dar o melhor de nós para os outros, mas também receber o melhor, né? Então, o meu convite para você é que você busque o que é seu. Foi um prazer estar com vocês hoje, foi um prazer poder falar com você. A sua nova história, ela começa agora. Me siga nas redes, vai ser um prazer ter contato com você. Me conte sua história, me conte se ajudou, se te impactou e se eu fiz esse papel de um pouquinho te fazer pensar, daquele ajuste fino na sua rota que de repente já é maravilhosa, mas que pode ficar muito melhor. Eu já cumpri a minha missão. Muito obrigada pelo seu tempo, muito sucesso para você.